Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor César Anunciato do Teorema Militar para mais um vídeo. Primeiramente gostaria de pedir a todos que se inscrevam nesse canal, caso você não seja inscrito. Nesse canal nós falamos sobre concursos militares e tudo que envolve. E eu também quero convidar você a conhecer o Teorema Militar, que é o nosso curso preparatório. E a boa notícia é que estamos em Black Friday, então estamos com desconto em todos os cursos até o dia 30 de novembro. Então clique no primeiro link fixado nos comentários ou no link que está aí na descrição do vídeo. Ambos vão cair aí na página de Black para que você possa aí aproveitar este desconto, beleza, galera? Então, aproveite a Black TM, seja feliz. Galera, hoje saiu as notas de redação da SpaceX e eu tive boas notícias dos nossos alunos do TM, tá certo? E eu quero compartilhar com vocês a redação aqui de nota 90 de um aluno do TM, o Wendel Muniz, tirou 90 na redação. Eu quero ler essa redação com vocês, para que vocês se inspirem aí, para quem vai fazer os concursos do ano que vem, tá certo? O nosso aluno teve grande sucesso aí, e ele compartilhou, deixa eu só trocar a tela aqui, que aqui tá na prova, ele compartilhou a sua redação aqui no nosso Esquadrão TM, que é o nosso grupo de estudos, galera, um grupo excelente aí, que os alunos do TM têm acesso numa plataforma à parte, organizada, e ele aí colocou a sua redação, inclusive também aqui o Ciel colocou a redação Ciel, que ano passado, se eu não me engano, a gente pode ler também, mas essa redação ele me marcou no Instagram, ele tirou 86, se eu não me engano, foi muito bem também. E o Ciel é meu aluno já há um tempo, e ano passado ele foi para a SpaceX, só que ele ficou majorado, fez os testes, eu encontrei ele lá no dia da boina. Obviamente ele não estava recebendo a boina, porque ele ainda não estava dentro das vagas, mas esse ano eu creio que ele vai estar dentro das vagas, se Deus quiser, e ele também tirou 86, a gente pode ler a redação dele. E uma outra coisa, galera, uma outra coisa aqui é que se algum aluno do TM tirou mais aqui que o nosso querido Wendel, tirou 100 aí, me mande essa redação pra gente fazer um outro vídeo aqui no canal pra ver essas redações pra galera se inspirar e ter uma ideia. Beleza, pessoal? Então eu quero ler a redação aqui do Wendel e antes compartilhar com vocês o tema da redação, para caso vocês não lembrem, tá? Então eu vou abrir aqui rapidamente a prova desse ano, galera. E deixa eu ver se eu consigo aqui abrir. Beleza. Então aqui, ó, está o tema de redação, beleza? Então qual basicamente foi o tema da redação? Essa coisa da tecnologia na educação, e-books, enfim. Então o texto 1, né, ele dá um relatório da Unesco que mapeia desafios do uso da tecnologia na educação. Então ele vai falar aqui uma série de coisas, beleza, maravilha. O texto 2 aqui fala sobre a inteligência artificial, na questão pedagógica, enfim. Aqui o dilema entre livro digital ou físico. Então aqui ele coloca uma série de informações, né, que até o nosso aluno ainda usou também aí no seu texto, beleza? E aqui tem o tema de fato final, tá certo? Ó, o livro físico para estudo na era da informação instantânea das telas digitais. Então este era o tema, tranquilo? Este era o tema. Aqui tem orientações, tá certo? Não pode transcrever literalmente trechos do texto de apoio. E galera, quando você olhar aqui na prova, né? A prova, se eu não me engano, também, né, a prova de português, ela também traz algumas coisas que tem um pouco a ver com o tema de redação. Eu não sei se esse ano foi assim, mas às vezes eles fazem isso, tá certo? Eles colocaram um texto ali, mas enfim, você também pode dar uma olhada na prova, tá certo? Na prova, para ver se tem alguma informação também que você possa usar a seu favor no texto. Beleza? Vamos então ler a redação dele aqui sobre esse tema? Então vamos lá, galera. Vamos ler a redação aqui do nosso querido Wendel. Parabéns, Wendel. Se Deus quiser, você vai estar aí o ano que vem recebendo a sua boina. E ele tirou 90, galera. Então aqui está a prova dele, do Wendel. Tá certo? Aqui a parte que mostra, né? Ele tirou 90 pontos, galera. Ele perdeu aí pontos no tema. Tá certo? Pelo jeito aí. E foi isso que aconteceu. Aliás, ele ganhou 30 pontos, né? Eu não me lembro exatamente qual seria o máximo no tema. Enfim, porque ele pega o tema, soma com 60 menos as penalidades. E ele não teve penalidade nenhuma aqui de penalidade por linha, ou seja, de ultrapassar o número de linhas. Se eu não me engano é isso. E também não teve erros gramaticais, pelo que me parece aqui. Parece que ele tirou 30 no tema. Se eu não me engano é 30 de... Deixa eu ver aqui, porque é 60, então o tema seria 40, né? O tema vale 40, porque aí somado com 60 daria o 100, né? Sem nenhuma penalidade, que é o máximo
de pontuação na redação da SpaceX. Então, de 40 ele tirou 30, então ele perdeu 10 pontos no tema. Vamos ver o porquê, tá certo? Vamos lá. Então, os benefícios de possuir o livro em mãos. Vamos ler a redação dele. Na contemporaneidade, é perceptível que os livros físicos perderam um pouco de seu espaço para os livros digitais. Nessa ótica, destaca-se que os meios tecnológicos facilitam e agilizam a busca por informações. Porém, seu uso não pode excluir, de uma vez por todas, os livros físicos. Sendo assim, vale-se ressaltar os benefícios que este tem em relação ao livro digital, tais como a melhor concentração e a prevenção de doença nos olhos causado pelas telas. Galera, eu vou ler o texto inteiro aqui e vou analisar ponto a ponto, beleza? Então fique aí para não perder a análise. Em primeiro plano, sabe-se que o uso do livro em mão, ele escreveu, tudo bem, né? Acho que não tem erro nenhum, para não perder nenhum ponto de gramática, ajuda o indivíduo a se concentrar mais e não ter distrações. Nesse contexto, o blog Saraiva Educação realizou um artigo mostrando que uma simples notificação no celular pode fazer as pessoas perder o foco facilmente, algo que é comum no cotidiano. Portanto, comprova-se que ler longe de telas pode melhorar o rendimento do cidadão na leitura. Em segundo plano, é notório que o uso de telas gera prejuízo à saúde nos olhos. Nessa perspectiva, a Organização Mundial da Saúde fez um comparativo em relação às crianças que cresceram aprendendo pelo digital e as que aprenderam por livros didáticos, que mostrou um aumento significativo no uso de óculos na nossa geração. Sendo assim, compreende-se que a leitura em papel pode evitar futuros problemas relacionados à saúde também. Diante das análises supracitadas, comprova-se que o livro físico ainda é importantíssimo para a sociedade e seu uso não deve diminuir. Logo, uma mais fácil distribuição de livros que busquem trazer a curiosidade das próximas gerações pode ser uma alternativa que tire a dependência por telas. Beleza, galera, vamos analisar parágrafo por parágrafo esta redação. E, galera, pelo que eu vi aqui, eu tô dando uma olhada de novo aqui no tema, cara, não teve nada sobre a OMS aqui, sobre esse blog do Saraiva, da editora Saraiva. Na verdade tem aqui, tá? Então existe uma fonte aqui, então ele usou a fonte Saraiva Educação, o blog, desculpa, tá? Ele usou, então está aqui no texto de apoio, beleza? E vamos ver sobre a OMS, da onde ele tirou esta informação, se foi dele ou dos textos de apoio. Estou olhando aqui, vocês não estão vendo agora, mas eu não estou vendo algo sobre a OMS aqui, tá certo? Então pode ser que ele tenha tirado esse dado da OMS de alguma coisa que ele viu em algum lugar. Eu, pelo menos, não estou achando aqui, estou fazendo uma leitura dinâmica aqui da história, não estou achando sobre a OMS. Agora, do blog da Saraiva, o blog Saraiva, tem aqui no texto de apoio. Beleza, galera? Então, vamos lá, voltando aqui para a redação dele, pessoal. Galera, lembrando, eu não sou professor de redação, mas eu tenho uma metodologia de redação, que inclusive eu já expliquei aqui no canal, pesquisem, que é você fazer 4 parágrafos, tá certo? E introdução, 2 desenvolvimentos, 2 parágrafos de desenvolvimento, uma conclusão. E um parágrafo do desenvolvimento, entre aspas, dá uma outra visão do outro, que eu digo que é como se fosse uma contradição, mas não é contradição porque você não pode se contraditar, mas é uma outra visão. Eu dou um exemplo do a favor e contra. Se você é a favor de algo particularmente, escreva a favor no primeiro parágrafo. Se você é contra, você escreve isso se você é contra, você escreve no primeiro, né? Então, se você é a favor, escreve primeiro o parágrafo a favor do desenvolvimento e o segundo você dá um contraponto do primeiro. Se você é contra, escreve contra o primeiro e depois você dá um contraponto positivo no segundo parágrafo. Essa é a minha metodologia e eu tiro excelentes notas em redações, tá? Inclusive Enem foi 920 que eu tirei, Barro Branco 19,091 de 20, AFA foi 8,5 lá de 10, Escola Naval foi 9,5 de 10, então eu tenho boas notas de redação. Apesar que na SpaceX, cara, eu tirei 55 na minha época, porque era um tema muito... um tema nada a ver. Era um tema nada a ver, eu não sabia nada sobre esse tema, foi a única vez que eu fui mal, mas mesmo assim eu tirei mais do que 50, que é o que necessita, né? Mas, vamos lá. Então, primeira parte aqui é a introdução. Galera, a introdução, ela serve para você apresentar o tema, apresentar até mesmo a sua tese,
Tá certo? Então aqui ele falou, na contemporaneidade é perceptível que os livros físicos perderam um pouco de espaço para os livros digitais. Então, lendo essa frase, se você nem soubesse o que era o tema, só por essa frase você já sabe o que ele vai falar do texto. Então, a introdução, ela serve para isso. Ela precisa mostrar para que ela veio. Por que esse texto está aqui? Esse texto está aqui para falar sobre a questão dos livros físicos e os livros digitais. Mesmo que o cara não tivesse lido o texto de apoio, se ele pegar esse texto, ele vai entender. Então, a introdução é isso, ele acertou nessa frase. Nessa ótica, destaca-se que os meios tecnológicos facilitam e agilizam a busca por informações. Veja que ele não está provando nada aqui. Ele não está discorrendo sobre essa tese, ele simplesmente está apresentando essa tese. Ele está dizendo que, por essa ótica, destaca-se, ele está destacando que sim, os meios tecnológicos facilitam e agilizam a busca por informações. Ele não está falando o porquê, como faz isso, mas ele está dizendo. Porém, seu uso não pode excluir de uma vez por todas os livros físicos. Então ele só está dizendo isso. Sendo assim, vale ressaltar os benefícios de que este tem em relação ao livro digital, tais como melhor concentração e prevenção, enfim. Ele está falando de alguns, ele está dando uma listagem aqui, ele listou alguns benefícios, mas não falou o porquê, como, o que foi. Beleza, está apresentado o tema. Se você lê isso daqui, você entende, de forma isolada pela introdução, que o texto dele vai falar sobre livros digitais, livros físicos, o que isso pode ou não ajudar ou atrapalhar. Pronto, vocês têm que ter a ideia de que a introdução é para isso. Tranquilo? Depois aqui, ó, primeiro parágrafo do desenvolvimento. Então perceba que ele fez 4 parágrafos, tá certo? Eu acho que é excelente essa coisa do 4 parágrafos. Tudo bem? Porque ela evita de você se perder no tema, ela evita de você não saber o que falar, sabe aquela coisa, puta, eu não sei mais o que escrever? Mas se você tiver fixo na ideia 4 parágrafos, eu preciso preencher esses 4 parágrafos e saber da função de cada um. Então, qual que é a função da introdução? Como no próprio nome diz, você vai apresentar o tema, você vai introduzir. Você não vai provar, dar opinião. Não, introdução é para apresentar o tema. Simples assim. E aí, nos 2 parágrafos do desenvolvimento, você vai dissertar de fato, no sentido que você vai dar opinião, você vai, enfim, né, falar, provar, apresentar dados. E a conclusão, basicamente, é uma espécie de um moral da história, um resumo do que você escreveu, tá certo? Então, a introdução dele cumpriu muito bem essa missão. Depois, ó, em primeiro plano, sabe-se que o uso do livro em mão, eu escreveria em mãos aqui, tá? Eu não sei se eu estou errando, porque eu não sou um cara mais foda de gramática, mas se eu não me engano, a expressão seria do livro em mãos. Mas acho que em mão também não teria problema gramatical. Ajuda o indivíduo a se concentrar mais e não ter distrações. Então, ele está afirmando isso. Agora ele vai começar a provar o porquê que ele está falando isso. Nesse contexto, o blog Saraiva, que estava lá no texto de apoio, realizou um artigo mostrando que uma simples notificação no celular pode fazer a pessoa perder o foco facilmente. Algo que é comum no cotidiano. Esse algo que é comum no cotidiano, ele com certeza pegou da experiência própria. A gente tem o celular na mão, a gente sabe que aparecem notificações para nós. Sim ou não? Acabou. Então é uma coisa comum no cotidiano. Portanto, comprova-se que ler longe de telas pode melhorar o rendimento do cidadão na leitura. Por quê? Ele explicou. Por que pode melhorar? Porque se eu não me distraio, eu estou mais concentrado. Estando mais concentrado na leitura, eu consigo entender melhor o que está escrito no livro. Próximo parágrafo aqui, ó. Em segundo plano, então, em primeiro plano ele colocou isso. Em segundo plano, é notório que o uso de telas gera prejuízo à saúde nos olhos. Então ele usou um outro dado que ele tirou também do texto de apoio. Só essa questão da OMS que eu não lembro de ter visto ali. Pode ser que eu tenha lido muito rápido, mas vamos lá. Nessa perspectiva, a OMS fez um comparativo em relação às crianças que cresceram aprendendo pelo digital e as que aprenderam pelos livros didáticos, que mostrou um aumento significativo no uso de óculos na nova geração. Sendo assim, compreende-se que a leitura em papel pode evitar futuros problemas relacionados à saúde também. Beleza, galera, ele não está enfeitando nada aqui. Ele está falando coisas muito óbvias, inclusive, né? Apesar de que a minha crítica aqui foi que ficou muito rasa a ideia dele. Vai ver que foi por isso que ele tirou ponto, que ele perdeu pontos no tema. Porque ele poderia aprofundar melhor, falar de coisas mais, né, explicar um pouco melhor as ideias aqui. Tá certo? Por exemplo, ele poderia falar que as telas
já há estudos, de fato, não daria para citar a fonte exatamente, mas você vê que médicos recomendam o tempo inteiro que você faça a higiene do sono. Você ficar um pouco sem olhar para a tela antes de dormir. Tá? Então eu vou dormir, sei lá, umas meia-noite, umas 11 eu vou parar de ver tela. Né? E é isso. Eu poderia citar alguma coisa desse tipo. Comentários aqui. Tá excelente, tá bem tranquilinho nesses 2 parágrafos. E eu quero chamar a atenção, porque muita gente tem dúvida disso, que ele errou aqui, né? Então, ó, evitar futuros problemas ele queria escrever e colocou um P aqui pelo jeito. Problema ele ia escrever, né? E aí ele colocou um parênteses e riscou. Tá certo? Você pode fazer isso? Pode, pessoal. Não perde tempo, não perde ponto. Tá? Então você errou uma palavra, não se desespera. Risca ela. Se eu não me engano, nem precisa colocar esses parênteses, tá? Se você riscar, você taxar aquela palavra, você já diz para o examinador que essa palavra foi um erro de escrita. Ela não está validando. Você não quis escrever isso. Acabou, ele leva em consideração, já era. Então, não tem problema, tá? E agora a conclusão. Qual que é a ideia da conclusão, pessoal? A ideia da conclusão é você fazer um pequeno resumo do texto. É como se você estivesse ali dando uma moral para a história, digamos assim. Eu costumo chamar dessa forma para ficar mais fácil de entender. E eu sempre recomendo os alunos dar uma lida em tudo que ele escreveu até o último parágrafo do desenvolvimento, para ele meio que relembrar o que ele escreveu e aí sim concluir alguma coisa, tá? Eu faço isso e recomendo. Diante das análises supracitadas, comprova-se que o livro físico ainda é importantíssimo para a sociedade e seu uso não deve diminuir. Logo, uma mais fácil distribuição de livros que busquem trazer a curiosidade das próximas gerações pode ser uma alternativa que tire a dependência por telas. Bom, aqui nós estamos falando como se fosse uma proposta, né? Mas não é obrigatório você escrever uma proposta, mas é um recurso que você pode usar, né? Então, ficou legal até a conclusão dele. Eu melhoraria algumas coisas na minha visão, tá? No sentido assim, acho que eu falaria na conclusão, olha, né, diante das análises aí, é visto que existem benefícios e malefícios em ambos, tá? Então, é necessário que exista uma espécie de equilíbrio, talvez eu escreveria, não sei se ficaria bom, né, de saber colocar cada coisa no seu lugar. Eu acho que a minha tese, no texto inteiro, né, mas se eu fosse usar o texto dele para concluir, eu concluiria que cada coisa tem o seu lugar. Então, o livro digital ele cumpre missão em tal ponto e o livro físico em tal ponto. E ambos vão ter vantagens e desvantagens, tá certo? Eu não sei, aqui ele pendeu mais a favor do livro físico, né? Claramente. Ele adotou esse lado para ficar. Mas, beleza. Cara, o texto está muito bom, tá certo? O Wendel aí tirou 90, como está dito aqui. Então, é um texto para vocês se inspirarem, tá certo? Eu vou ler também o texto do Ciel, tá? Porque ele me marcou no Instagram e ele tirou 86. Então, foi excelente também. Eu não tenho aqui a outra parte da redação dele, mas ele falou pra mim que tirou 86. E mostrou lá no Instagram. Depois vocês vêm lá no @professor Anunciato, ainda hoje tá lá o story. Mas vamos ler o texto do Ciel também, que tirou 86. E quem tirou aí mais do que 90, se quiser me enviar, eu vou fazer um outro vídeo. Então vamos ler o texto dele, ó. Livros físicos no mundo moderno. Com o avanço da tecnologia, telas e aparelhos eletrônicos se tornaram elementos... Com o avanço da tecnologia... Telas e aparelhos eletrônicos se tornaram elementos praticamente indispensáveis aos seres humanos. Entretanto, setores como o da educação demonstram preferir os métodos tradicionais ao invés dos modernos aparatos tecnológicos. Desse modo, é importante compreender as vantagens que os livros físicos proporcionam aos estudantes. De novo, mesma função, galera. Mesma função, ele simplesmente apresentou o tema. Ele falou que com o avanço tecnológico, celular, essas coisas todas ficaram praticamente indispensáveis para o ser humano. Beleza, ele não falou por quê, como isso aconteceu. Não, ele simplesmente colocou essa frase, né? Mas ele está dizendo aqui que há algumas divergências quanto a isso. É só isso que ele colocou na introdução. Então você já sabe o que ele vai falar. Ele vai falar que as tecnologias trouxeram novas ferramentas e que existe uma discussão acerca do tema. Ponto. No ramo da educação. Livros, enfim. Acabou. Ótimo. Primeiramente, eu não gosto muito de usar essa palavra, tá? Primeiramente. Então, você pode falar em primeiro lugar.
acho que, não sei, beleza? Vale ressaltar que o estudo com esse tipo de material é mais eficiente e duradouro, uma vez que garante uma maior possibilidade de concentração aos usuários. Segundo o blog Saraiva Educação, olha lá, ele também usou o texto de apoio. Use! Está lá para isso. O estudo digital é extremamente distrativo, graças às notificações indesejadas ou cansaço, que também é maior nas telas. Diante disso, escolher a tecnologia, que possui tantas distrações, em um cenário que exige a maior concentração possível, é uma decisão arriscada. Tá? Além disso, as apostilas e livros físicos são uma opção muito mais acessível em comparação aos digitais, principalmente em áreas mais carentes, conforme apontam dados do Censo Escolar de 2022. Isso está lá no texto de apoio. Cerca de 60% das escolas públicas urbanas apresentam alguma conexão com a internet nas áreas rurais. Esse número cai para aproximadamente 38%. Você vê que ele errou aqui também, ele riscou. Nesse contexto, é notório que a desigualdade no acesso à internet ainda é grande, mesmo na era da informação e das telas digitais, tornando os livros físicos uma escolha mais realista. Beleza, você vê que tanto o Wendel quanto o Ciel jogaram no mesmo time. Eu já jogaria o contrário. Eu falaria dos benefícios do físico primeiro, porque eu acho que livro em si, se você for ler, eu gosto mais do livro, tá? Da coisa também. Então eu falaria, só que eu falaria, por outro lado, no segundo parágrafo, por outro lado, o livro digital, ele tem tais benefícios. Né? E aí a minha conclusão seria aquela, que cada coisa tem o seu lugar. Isso seria a minha linha de raciocínio, tá? Mas beleza, você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Mas perceba que também ele fez 4 parágrafos. É uma receita, entre aspas, que funciona, tá? Ah, mas eu gosto de fazer 5. Porra, cara, beleza, se você treinar isso bastante, 4 é mais fácil de uma pessoa qualquer melhorar a sua redação. Portanto, então aqui uma conjunção conclusiva, tá certo? Portanto, ele se mostra como uma ferramenta muito importante. Ele quem? Isso aqui deve ter dado algum perda de ponto para ele. Portanto, ele se mostra como uma ferramenta muito importante para a educação como um todo. Ele deve ser o livro, né? Portanto, o livro seria melhor cabido aqui. Apesar de relativamente antigo, entre aspas, beleza, ele colocou, apresenta vantagens que nenhum outro eletrônico possui. Desse modo, é a melhor opção para os que desejam uma fonte de conhecimento segura e barata. Bom, essa é a tese dele. Tudo bem? Eu senti falta um pouco aqui dele provar essas histórias. Por exemplo, mas por que o livro digital é mais barato? Se você entra na Amazon, o livro digital é mais barato do que o físico. Você entendeu? A maioria deles. Tá certo? Então, mas tudo bem. É a tese dele. Tirou 86, galera. Tá bom? Então, pessoal, essas aqui foram 2 redações que eu li. Parabéns aí ao Ciel e ao Wendel Muniz, tá certo? Que fizeram excelentes redações aí. Parabéns. Né, galera? Essas redações foram enviadas lá no Esquadrão TM, tá certo? Que é o nosso grupo de estudos aqui. Aqui a galera comentando, enfim. É um grupo de estudos nosso, exclusivo para alunos do TM, que o pessoal manda dúvidas, né? A galera já vai respondendo aqui. É muito interessante esse grupo, tá certo? Ó, o cara mandou uma dúvida aí da aula do professor Igor. Beleza? Então a galera aqui interage muito bem, sem bagunça. Então se você quiser fazer parte também do Esquadrão TM, entre no Teoria Militar, que está em Black TM até o dia 30 de novembro, desconto em todos os cursos. Galera, lembrando, hein? Deixa o like. E quem... alunos do TM, eu vou ler de aluno do TM, que tirou mais de 90, me envia a redação, que eu vou fazer um vídeo aqui no canal sobre a sua redação, para que você demonstre aí como faz, né, para os alunos aqui que vão fazer o concurso do ano que vem, para que eles aprendam mais. Beleza, galera? E parabéns aí, né, inclusive para os professores aí, professor Siqueira, Matheus Teixeira, que são os professores de redação aqui do TM, né? O Teixeira dá lá as oficinas de redação, o Siqueira também às vezes entra para dar a oficina, o Siqueira é responsável pela gramática, então a molecada para ir bem na redação tem que saber gramática. Parabéns aos corretores do Teorema Militar, tá certo? Parabéns aos corretores do Teorema Militar, tá certo? Que fizeram um excelente trabalho aí, ó. Corrigiram as redações desses garotos e olha o resultado, né? Então, com certeza tem mais notões aí vindo de redação no TM, beleza? Galera, um abração a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um abraço!